membranas interdigitais nas patas dianteiras que o ajudam a nadar. Uma adaptação única entre todos os ursos. Ele está se tornando um mamífero marinho. Se os nossos ancestrais viveram parte da vida no mar, será possível que um grupo tenha se separado dos demais? E, em vez de se afastar da água, tenha entrado nela? Nós detalhamos com cuidado cada encalhe que se seguiu ao do estado de Washington, tentando estabelecer um padrão de envolvimento da Marinha. Se nós provássemos que uma nova espécie estava sendo afetada, nós achávamos que isso nos daria força para exigir que a Marinha divulgasse o que estava fazendo e talvez parasse de fazer. Nós tínhamos provas circunstanciais fortes, mas precisávamos de mais. E o encalhe na África do Sul nos deu isso. O que fez esse encalhe se destacar foi o fato de que os nossos colegas sul-africanos também fizeram uma gravação. Nós, obviamente, já tínhamos ouvido falar do trabalho do Dr. McCormick. Soubemos de relatórios ligando encalhes de grande escala a eventos sônicos e também ouvimos boatos de que tal evento poderia estar afetando uma espécie ainda desconhecida pela ciência. E, claro, já tínhamos ouvido falar da gravação do Bloop. O meu nome é Dr. Gavin Dittmar. Eu sou chefe de pesquisas acústicas no Centro de Pesquisas de Biologia Marinha da Universidade da Cidade do Cabo. Nós tínhamos uma matriz submarina a cerca de 1 quilômetro da costa da Cidade do Cabo. E ela era parte de um programa de pesquisas que visava monitorar a população de baleias em certas épocas do ano. Por isso, contatamos o Dr. McCormick. Nós acreditávamos ter encontrado a mesma coisa. Quando nós ouvimos aquela gravação, imediatamente aceitamos o convite para fazer uma visita ao local. Nós chegamos umas 40 horas depois do evento. E, mais uma vez, não fomos os primeiros. Outros investigadores oficiais já haviam estado lá. O encalhe na praia sul-africana foi o maior depois do evento no estado de Washington. E lá, de novo, estavam os mesmíssimos padrões de traumatismo sônico. O que havia de diferente na África do Sul foi a gravação. Ali nós tínhamos outro sinal do Bloop. A mesma criatura misteriosa que havíamos gravado. Tínhamos a mesma explosão sônica de baixa frequência. Mas aqui foi o que aconteceu antes da explosão que foi revelador. Aqui havia uma vocalização de Bloop similar à que havíamos gravado. Obviamente era da mesma criatura. E dessa vez havia vocalizações de golfinhos na gravação. Não foi surpresa, há golfinhos naquelas águas e eles também ficam encalhados. Só que nesse caso havia comunicação. Uma troca de comunicação entre as criaturas misteriosas e os golfinhos. O que nos fez pensar? Será uma nova espécie de golfinho? E, a partir daquele momento, foi o que pensamos estar ouvindo. De novo, fizemos uma petição à Marinha. Fizemos consultas ao governo da África do Sul para saber se eles estavam fazendo exercícios em parceria com a Marinha norte-americana.
E de novo, nada. Já tínhamos acabado na África do Sul. Confirmamos que o encalhe fora devido a uma explosão sônica. E tínhamos 2 desses eventos gravados. Nós achamos que essas novas evidências forçariam uma explicação sobre o que estava acontecendo. Mas aí o Dr. Dietmar pediu que confirmássemos outra coisa. Um dos homens da guarda costeira nos ligou porque achou que o nosso departamento ficaria interessado. Ele ficou preso numa das redes de pesca aqui. Acho que ele veio se alimentar das carcaças das baleias depois do encalhe. É um tubarão branco. Não é um tubarão. É o que está dentro dele. Estava tudo mastigado e o cheiro era bem terrível. Tinha pedaços que poderiam ser de um golfinho, outras partes que poderiam ser de uma foca, mas de espécies que nunca tínhamos visto. E havia outros pedaços de corpo. Nós não fazíamos a menor ideia do que estávamos vendo, mas nós soubemos na hora que era um achado. Era uma coisa nova, era uma espécie nova. Havia marcas de furo na região das guelras e da boca do tubarão. E eu pensei que fossem ferimentos que ele havia sofrido quando foi içado para o barco. Mas eu examinei um dos furos e encontrei um ferrão de raia lixa dentro. Bom, aquilo poderia ser de uma raia lixa que se defendeu. Os tubarões comem raias. Tubarões martelo e tubarões tigre. Mas não os tubarões brancos. Então eu guardei o ferrão. Eu achei que fosse algo que eu pudesse publicar em algum periódico. Eu achei interessante. Um milhão de anos depois de entrarem na água, os macacos aquáticos se espalharam por toda a costa africana. Como as focas, eles têm pelos curtos e hidrodinâmicos e conseguem prender a respiração por vários minutos enquanto caçam nos recifes perto das praias. Eles ainda não cortaram todos os laços com a terra firme. Ainda vão à praia para dormir e procurar varas que usam para espetar os peixes que se escondem nos corais. Mas se sentem cada vez mais em casa neste novo mundo. Conforme se aventuram em águas mais profundas, eles se tornam alertas a novos perigos. E encontram um aliado frente a um inimigo comum. Relatos da presença da Marinha norte-americana numa série de encalhes em praias do mundo todo levam muitos cientistas a concluírem que ela reiniciou os testes sonares no fundo do mar. Isso é reforçado pelo testemunho de indivíduos que afirmam ter participado do programa. Eu participei da equipe que projetou as primeiras armas sonoras usadas pela Marinha. O objetivo era desenvolver uma arma de longo alcance que neutralizasse o alvo dentro d'água. O que a Marinha havia desenvolvido era um ressonador, um dispositivo que pode gerar enormes explosões de energia sônica de baixa frequência. Ele é projetado para penetrar num sistema de pressão dos submarinos a quase 2 quilômetros de distância. A descrição das lesões que ele causaria às tripulações inimigas bate com as lesões que os investigadores da NOAA viram nas baleias encalhadas. Resumindo, ele agitaria os órgãos internos dos homens de forma tão violenta que os deixaria incapacitados. No entanto, a Marinha logo começou a ter problemas com os dispositivos. Pouco depois dos primeiros testes de campo, a Marinha começou a mandar os dispositivos de volta. Eles estavam sendo danificados na água, mas aquilo era impossível, porque os ressonadores funcionam assim. Uma dúzia deles é disposta ao longo de um cabo a dezenas de metros de profundidade. Eles ficam lacrados em cápsulas à prova d'água que suportam pressões imensas. Então, como eles poderiam ser danificados? Quando analisamos as unidades devolvidas,
nós vimos que as cápsulas externas haviam sido mexidas, arrancadas por alguma coisa. Nós ficamos sem saber o que pensar. O que a Marinha nos pediu, o trabalho que nós tínhamos que fazer, era testar os dispositivos contra aquela coisa que os estava desmontando. Alguma coisa estava quebrando os dispositivos no fundo do oceano. Nós levamos o corpo para o laboratório e o estado dos restos mortais era péssimo. E acreditávamos ter resgatado só 30% do corpo. Então já sabíamos que seria difícil conseguir juntar as partes. Primeiro, nós coletamos amostras de DNA para tentar estabelecer a composição genética da criatura. Então a pergunta era: que espécie de mamífero marinho é esse? Será o nosso golfinho estranho? Será o golfinho da gravação? Nós começamos o exame preliminar. E começamos pela caixa torácica, ou o que havia restado dela. E ela parecia ser articulada. A caixa torácica flexível é uma característica de mamíferos marinhos que aprenderam a mergulhar. Os dentes eram um mistério total. Que um mamífero marinho seja um modonte. Ou seja, que tenha todos os dentes do mesmo tamanho e formato. Mas não aquele espécime. Ele tinha molares, incisivos, caninos, dentes de onívoro. Não existe nenhum mamífero marinho que seja onívoro. De todas as partes que tínhamos, os lobos da cauda eram as mais bem preservadas. Parecia a cauda de um peixe-boi marinho. E existiu uma espécie de peixe-boi de águas frias que viveu na região da costa do Pacífico. Mas ela foi extinta pela caça. Pensamos que talvez fosse uma população que tivesse sobrevivido ou fosse um parente desconhecido daquele animal. Fizemos uma radiografia e a cauda tinha ossos. E o peixe-boi marinho não tem ossos na cauda. Nenhuma baleia tem ossos nos lobos da cauda. Então, nós ficamos pensando, mas o que será que é isso? E também havia o crânio. Mais da metade dele estava faltando. E havia uma abertura no osso frontal, logo acima dos olhos. Eu achei que talvez fosse um respiradouro, mas ele não se parecia com nenhum que eu tivesse visto em golfinhos. O crânio estava esmagado de tal forma que a equipe não conseguiu reconstruí-lo. Eles fizeram moldes de gesso e enviaram a um perito forense na esperança de que ele reconstruísse a aparência da criatura com base nos fragmentos do crânio. Aí analisamos a pelve e havia restos de ossos da perna. As focas têm esses ossos, mas o fêmur, o osso da coxa, é curto. Mas dava para ver que mesmo com partes faltando, os fêmures do nosso espécime eram longos. Ou seja, basicamente, após todas as análises, nós já tínhamos passado por um verdadeiro inventário de mamíferos marinhos. Aquela coisa não era uma foca, não era um peixe-boi. E, embora conversasse com os golfinhos, não era um golfinho. Pelo menos não segundo o que víamos ali. Após milhões de anos, os macacos aquáticos que antes se limitavam aos recifes próximos à praia, agora se aventuram em mar aberto. Corpos hidrodinâmicos, nadadeiras onde havia pés, barbatanas nas costas. Eles evoluíram. Como as focas, eles voltam para a terra firme apenas para expor-se ao sol e procriar. Mas não estão sozinhos aqui. O que começou com uma aliança contra um inimigo comum, agora é um laço de amizade e de amor que se expressa pelas brincadeiras. Os descendentes das criaturas que dormiam nas árvores agora nadam livremente. E com o tempo, a transição é completa.
Eles deixam a terra firme para trás para sempre. Como os golfinhos de quem viraram amigos, agora eles pertencem ao mar. Brian e eu tentamos fazer aqueles pedaços fazerem algum sentido. Nós encontramos um osso que provavelmente era de baleia. Não era parte daquele animal e provavelmente era parte de uma costela. Ele tinha marcas. E havia sido feito um entalhe na ponta. E nós não fazíamos ideia do que aquilo significava. Era claro que havia um mexido no osso. E nós o deixamos de lado para podermos estudá-lo melhor depois. Eu comecei a analisar as falanges, que são os ossos que sustentam as barbatanas ou nadadeiras nas focas e nos golfinhos. Os golfinhos têm falanges nas nadadeiras peitorais e as focas têm nas nadadeiras anteriores e posteriores. Eu tentei configurar os ossos daquele animal para encaixá-los numa estrutura parecida com a dessas duas espécies. Mas nenhum dos arranjos deu certo. Nós começamos a analisar camadas de tecido mais profundas. Primeiro a camada de gordura. E depois de fazer alguns testes, analisamos a composição da gordura. E descobrimos que ela tinha um ácido graxo muito diferente, que podia se manter líquido e isolante em águas extremamente frias. E nós nunca tínhamos visto nada parecido. A equipe descobre uma proteína no sangue chamada mioglobina, que armazena o oxigênio dos músculos, e uma rede de vasos sanguíneos que conserva o calor nos órgãos vitais. Ambas são adaptações encontradas em mamíferos marinhos. E nós descobrimos mais. Esse animal havia sido afetado pelo sonar da marinha. O tecido estava igual ao das baleias e independente do ataque do tubarão, esse animal tinha sido morto também pelo sonar. A equipe da NOAA agora tinha certeza de que a marinha não estava apenas afetando as baleias com seus testes, mas estava também afetando uma espécie nova. A fisiologia da criatura deu mais informações sobre o seu comportamento. Embora tenha sido danificado pelo ataque do tubarão, eles encontram um baço grande, outra característica de mamíferos marinhos que nadam em águas profundas. O baço grande é comum em mamíferos marinhos. Ele usa um reservatório para oxigênio e sangue e armazena oxigênio durante mergulhos profundos. É como ter um tanque de oxigênio dentro do corpo. Criaturas agora são mamíferos marinhos completos. Elas perderam os pelos, como os golfinhos, e desenvolveram adaptações nos pigmentos que as fizeram mudar de cor para mesclar-se ao seu mundo azul. Seus corpos ficaram mais fortes para suportar as pressões esmagadoras do fundo do mar. Uma caixa torácica flexível projetada para se fechar protege os pulmões e a cavidade torácica durante o mergulho. Elas mantiveram uma crista na cabeça, legado de seus ancestrais primatas, que agora as ajuda a nadar com velocidade. Elas conseguem ficar submersas durante quase uma hora num fôlego só, o que as coloca na mesma categoria dos mamíferos marinhos que mergulham mais fundo, capazes de descer centenas de metros para buscar alimento nas profundezas do mar. Toda vez que nós encontrávamos uma coisa nova, surgiam dúzias de perguntas sobre o que era aquilo, sobre o que tínhamos encontrado.
O Dr. McCormick convidou uma pessoa para dar uma olhada. Os sul-africanos estavam demorando tanto para conseguir a permissão para retirar o material do país que Brian teve que trazê-lo. Era membro do Smithsonian, cujo trabalho nós conhecíamos. A minha especialidade é biomecânica. Como os animais se adaptam a diferentes tipos de locomoção. O meu nome é Dr. Steven Pearson. Quando eu fui chamado pelo Dr. McCormick para analisar os restos mortais da criatura, obviamente eu imaginava que era uma descoberta intrigante. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso é um mamífero marinho, que é a especialidade de vocês. A cauda parecia a cauda de um animal marinho comum. Então foi só quando fizemos a tomografia que eu percebi que aquela cauda não se parecia com nenhuma que nós conhecíamos. Ao observar a estrutura do quadril, o Dr. Pearsall reconhece algo bastante familiar. Foi isso que me impressionou, porque nos humanos, se você olhar no topo do quadril, verá saliências altas que são chamadas de cristas ilíacas e servem para suportar o peso, aguentarem a carga. Elas aguentam os órgãos internos. Então, o que me deixou mais confuso foi que aquela criatura também tinha cristas, assim nos quadris, o que não fazia o menor sentido. Até que eu percebi que nós estávamos analisando as imagens da forma errada. Nós estávamos observando as imagens assim, quando deveríamos girar aquilo e olhar assim. E foi aí que ficou claro que a criatura tinha a estrutura de quadril de um animal bípede. A criatura já havia andado em duas pernas. E só existe um animal ereto que anda nas duas pernas, que é um bípede. Depois de tentar vários arranjos que fossem pelo menos minimamente baseados em formas conhecidas, finalmente me ocorreu que havia uma forma que eu não havia tentado. Nem barbatanas, nem nadadeiras. Mãos. A descoberta da Beck de que essa criatura tinha mãos. A descoberta de que essa criatura um dia andou ereta sobre a terra, como nós, porque era um de nós. Isso mudou tudo. Mudou a forma como interpretávamos a criatura e a forma como interpretávamos o mundo. Aquele osso foi trabalhado. Ele foi talhado à mão. Aquele entalhe na ponta devia segurar alguma coisa. E encontramos algas fibrosas dentro dele que teriam a função de prender aquela coisa lá. E aí eu me lembrei. No cais, eu tinha examinado os ferimentos no tubarão e encontrei uma coisa que eu não tinha entendido o que significava naquela época. O ferrão da raia lixa. Ele se encaixava perfeitamente no entalhe do osso. Aquele osso havia sido modelado. Era uma ferramenta. Todas aquelas histórias de peixes encontrados arpoados, todas as histórias de pescador sobre arpões encontrados em mar aberto, foram obra da criatura. Não só tínhamos um ser que descendia dos humanos, mas também que fabricava ferramentas. E ele havia aprendido a desarmar uma raia e usar o seu ferrão para matar peixes. E se fosse o mesmo animal das gravações, ele tinha linguagem.
Não se tratava mais de que animal estávamos analisando. A questão era muito mais importante agora. Se essa criatura é parte da árvore genealógica humana, o quanto ela é humana? Será que ela se organiza em sociedade? Sabemos que ela vive em grupos. Ela tem emoções? Ela sente empatia? O quanto essa criatura é humana? A Terra está coberta de gelo. As criaturas não voltam mais à praia, nem mesmo para procriar. A terra firme agora lhes parece um local frio e estranho. Um batedor solitário nada à frente de seu bando antes que o bando faça uma travessia em mar aberto. Os abismos que se abrem para as águas escuras possuem alimentos. Há baleias nadando aqui. Assim como os tubarões que as caçam. O megalodonte, um tubarão tão grande quanto uma baleia. Um tubarão que se alimentava de baleias. Há 1,5 milhão de anos, as criaturas teriam enfrentado o maior monstro a dominar os mares. Um monstro que sabia que eles viajavam em grupo. O grupo está se aproximando. Dentro dele estão os jovens, os lentos e os vulneráveis. Eles precisam ser avisados. Eles não o veem, mas ele os vê. Assim como ataca as baleias, o enorme tubarão atacará o grupo por baixo. Mas ele precisa impedir de alguma maneira que o tubarão ataque os mais lentos e mais vulneráveis. É ele a quem o tubarão atacará. O corpo foi uma das descobertas antropológicas mais importantes. Talvez uma das descobertas científicas mais importantes da história humana. A definição da história humana teria que ser revista. Essa criatura tinha inteligência para fabricar ferramentas, polegares opositores e evoluiu de um ancestral primata, que tinha a capacidade de andar ereto na terra como nós. Um membro da nossa própria árvore genealógica. A questão era qual a distância entre essas ramificações. Mas a pergunta que eles estavam prestes a responder era ainda mais básica. Como era a criatura fisicamente?
Eu me lembro de pensar, enquanto viajava para ver o molde completo do crânio, como aquilo era poeticamente perfeito. Lá estávamos nós, viajando pela mesma terra onde os nossos ancestrais haviam sido descobertos. E agora estávamos indo buscar mais um.